Shalom, amados do Senhor. Sou o presbítero Pedro Santos, responsável pelo Ministério Arrependimento e Santidade no estado do Rio Grande do Norte. E resolvi gravar este vídeo para dar um alerta profético para a nação brasileira. Desde quando essa crise econômica começou a ser derramada sobre o Brasil, as pessoas têm clamado por intervenção militar, as pessoas têm clamado por impeachment da senhora presidente Dilma Rousseff, que está na direção do governo do Brasil. Também as pessoas têm pedido reformas políticas e outras coisas. Contudo, eu quero vos afirmar que essa crise econômica que tem sido derramada sobre o Brasil é um juízo do Senhor para com a nação brasileira por causa da sua apostasia. Não faz muito tempo, me falha a memória, mas há alguns dias atrás eu tive um sonho profético. O Senhor me conduziu pelas ruas da cidade onde eu estou morando recentemente, a cidade de Pau dos Ferros, e me fez entrar no maior supermercado da cidade. E naquele tempo, no tempo futuro ao qual o Senhor me fez viver, eu entrei naquele supermercado e vi que os alimentos que tinham na prateleira eram poucos. Eu pude entender que no tempo passado, aquele supermercado era um supermercado próspero, como nos dias de hoje realmente é. Contudo, quando eu vivi aqueles dias futuros no meu sonho, eu vi que a comida que era vendida e que estava nas prateleiras daquele supermercado era racionalizada, ou seja, a sua venda era controlada. Um exemplo: hoje nós podemos comprar 2, 3, 4, 5, 6 quilos de feijão ou de arroz. Contudo, nos dias que sobrevêm sobre a terra, nos tempos futuros, eu vi que a comida vai ser racionalizada. E naquele sonho, eu senti uma grande angústia, porque eu entendi que há uma fome vindo sobre a nação brasileira. Mas por que o juízo do Senhor está pesando sobre a nação brasileira? Simplesmente porque o Brasil tem dado ouvido a vozes de falsos profetas. O Brasil tem dado ouvidos a pastores que têm desencaminhado as ovelhas do Senhor do verdadeiro curral. Eu quero ler para vocês primeiramente o livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13. Segundo o livro de Crônicas, Salomão, depois de reconstruir o templo do Senhor, o Senhor aparece para ele e lhe fala algumas coisas. A partir do verso 11 diz: quando Salomão acabou de construir o templo e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo, o Senhor em seu próprio palácio, e o Senhor lhe apareceu na noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim, um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. O verso 13 termina dizendo: se eu enviar, ou se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar gafanhotos para que devorem o país, e sobre o meu povo uma praga. Em outras traduções, Deus diz para Salomão: se o meu povo pecar contra mim e eu fechar os céus para que não chova, e enviar uma praga para que destrua o país. Logo eu entendo que as práticas pecaminosas que o povo tem para com o Senhor faz com que ele feche os céus, produzindo seca, que ele mande pragas para consumir a plantação, como castigo pela rebeldia do povo dele para com ele. O Brasil tem enfrentado uma seca prolongada jamais vista nessa. O Brasil tem vivido uma seca prolongada jamais vista nessa nação. Os reservatórios de água estão abaixo da capacidade normal. Olhamos para o cenário agrícola, vemos que as plantações têm morrido. Quando olhamos para o rebanho de gado do Brasil,
Segundo estudos, demorará mais de 20 anos para que o Brasil possa ter novamente a quantidade de gados que perderam. Isso tudo por causa da apostasia do povo de Deus. Ou seja, por causa do afastamento do povo de Deus, dos seus mandamentos. Deus tem descido com ira sobre a nação. Eu quero dar um recado para os que assistem esse vídeo, que há uma fome vinda ao Brasil. Uma fome histórica vinda ao Brasil. Eu já vi esse dia futuro. E é um dia de angústia. Saia dos falsos profetas. Saia dos falsos pastores. Saia dos padres que pregam o paganismo romano. Saiam deles. Porque a ira do Senhor está vindo sobre o Brasil. Eu queria ler para vocês capítulo 8 de Ezequiel. Capítulo 8 de Ezequiel. Perdão, 14 de Ezequiel. A partir do verso 12 diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar seu sustento, enviarei fome sobre a extremidade da terra para exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela por causa de sua retidão, só poderiam livrar-se a si mesmo. Palavra do soberano, o Senhor. Eu entendo que nesta fome que está para vir sobre o Brasil, o Senhor vai livrar apenas aqueles que estão vivendo em justiça e em santidade. Aqueles que estiverem fazendo como Jó, se preparando para o dilúvio que há de vir sobre a terra, ou seja, o dia do arrebatamento do Senhor e a tribulação que está para se manifestar de forma iminente, esses se salvarão. Aqueles que estão como Daniel, não se curvando diante de outros deuses e sendo fiel a Deus, fazendo orações, ainda que decretem que não se pode adorar outro Deus nessa terra, esses receberão o livramento do Senhor. Ainda que aqueles que estejam passando dificuldades, como Jó, perderam tudo, perderam famílias, perderam filhos, perderam riquezas, mas mesmo assim, confio no Senhor, o Senhor dará livramento a estes. Saiam dos falsos profetas que têm ensinado apenas a amar o dinheiro. Saia dos falsos pastores que têm ensinado vocês a serem soberbos, amantes de si mesmos. Saia dos pastores que estão edificando reinos do mundo e não o reino dos céus. Eu quero dar um recado para quem é fã do Silas Malafaia. No fim do ano passado, o Senhor me deu uma visão que muito me perturbou, porque eu era uma pessoa que admirava muito o pastor Silas. Até um dia o Senhor me dá uma visão, ao qual o pastor Silas se encontrava sentado numa mesa, e eu entendia naquele sonho que ele estava cego. E uma voz falava para mim: olha para ele, ele está cego. E eu perguntava: por que ele está cego? Ele disse: ele perdeu a visão. Ele não acredita mais em mim. Ele acredita mais nas palavras dos falsos profetas americanos do que em mim. Eu entendi que o pastor Silas Malafaia, ele tem perdido o centro do reino. Ele prega contra o pecado da homossexualidade como filosofia, modo de viver. Mas concorda com alguns casos de adultério que nós bem sabemos que tem rolado na igreja brasileira. Ele prega contra o governo como se o governo fosse o culpado da tragédia que tem acontecido no Brasil. Não. O culpado disso tudo ter acontecido sobre o Brasil, ou está acontecendo sobre o Brasil, é o falso evangelho que tem sido pregado na nação. Jeremias diz que os pastores, ou os profetas e os sacerdotes, são amantes do dinheiro e mentem por causa dele, enganando o povo. Eu quero ler capítulo 8 de Jeremias. Capítulo 8 de Jeremias. Capítulo 8 de Jeremias, a partir do verso 9. Os sábios ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entregarei suas mulheres a outros homens e darei seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto sacerdotes como profetas.
Todos praticam falsidade. Olha só, esses são os tempos em que vivemos. Porque até nas crianças, a inocência foi embora por causa de falta de disciplina dos pais. Porque também os pastores do século XXI não ensinam como os pais educarem seus filhos. E os filhos se rebelam contra seus pais. As crianças hoje em dia já não têm mais a inocência que antes tinham. Por causa que não há disciplina do Senhor na casa do Senhor. Porque os pastores têm ensinado coisas que agradam os corações dos homens. E não aquilo que agrada a Deus. Os sacerdotes fazem com que as pessoas deem dízimos e ofertas como se estivessem fazendo aplicação em bancos para terem retornos altos. Não, não é assim. Os falsos profetas, para liberarem uma palavra profética, pedem ofertas e dizem, vocês serão abençoados. Não, não é assim. Os pastores brasileiros trazem falsos profetas americanos para ensinar acerca de prosperidade no Brasil, fazendo com que as pessoas acreditem em suas palavras mentirosas. O pastor Mike Murdock, no programa Silas Malafaia, disse que quem desse uma oferta de 10 mil reais não seria assolado pela crise econômica que está vindo ao Brasil. Assim como o povo de Israel esteve no Egito e a crise não assolou eles, ou seja, as pragas não assolaram eles, assim quem der uma oferta de 10 mil reais para o Senhor não seria assolado. Mentira. Porque as pragas que foram enviadas ao Egito não atingiram o povo de Israel, por causa que o povo de Israel dizimou ou ofertou algo. O povo de Israel não tinha dinheiro nem para ofertar nem para dizimar, porque eles viviam como escravos. Mas quando o anjo destruidor passou à meia-noite, eles não foram atacados pelas pestes, pelo fato de estarem cobertos pelo sangue do Cordeiro. Só o sangue de Jesus importa para a gente nessa hora. Saiam dos falsos profetas americanos, saiam dos falsos profetas brasileiros, porque eles estão desencaminhando vocês para o caminho do inferno. Dando continuidade, eles tratam a ferida do meu povo falando de paz, e dizem paz, quando não há paz. Vimos que eles falam de prosperidade, eles falam de bonança, eles falam de transferência de riquezas, mas o Brasil está vivendo a maior crise jamais vista nessa nação. Os jornais dizem que mais de 200 lojas fecharam no shopping que está em Vitória, na Bahia. 200 lojas. Quantos milhares de desempregados? Segundo pesquisas, mais de 8 milhões de desempregados já é o número estimado atualmente no Brasil. 8 milhões de desempregados. Como é que eles podem estar falando de prosperidade se o que é crise? Como é que eles podem estar falando de vida boa se no Brasil morrem 60 mil pessoas? Como é que eles falam de segurança se o Brasil está arruinado na violência? Eles falam tanto de amor e de justiça que até no escândalo do Petrolão existem padres e pastores envolvidos nisso. Saiam desses. Saiam desses. Saiam desses. Porque eu vi a fome que está vindo ao Brasil por causa da rebeldia da igreja para com o Senhor. Me despeço desse vídeo pedindo que vocês se arrependam e vejam que os sinais proféticos estão se cumprindo e o Messias está vindo. Shalom.